Olá, meu nome é Fábio Araújo Pinheiro, eu sou de uma empresa de consultoria de gestão chamada Parceria Consultores Associados. Estamos aqui hoje no quadro Fique por Dentro, do Instituto Plácido Castelo, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. A lógica que nós vamos trabalhar como tema hoje é planejamento. Planejamento estratégico, não só na gestão pública, mas em organizações e, obviamente, na nossa vida. A lógica é que um ser humano ele já deveria, por si só, trabalhar seu próprio plano de vida, trabalhar seus sonhos e seus propósitos. Mas muitas vezes nós nos largamos como uma folha seca ao vento. E uma folha seca ao vento, obviamente, pode cair num jardim lindo e maravilhoso. Mas também pode cair em encruzilhadas em que você não sabe que decisão tomar nem para onde ir. Ao mesmo tempo, também aquele vento pode te levar para um local muito escuro, muito perigoso, muito sujo, né? E aí você tem que planejar um pouquinho antes disto acontecer com você. Não deixar que você seja uma folha seca ao vento. E aí quando a gente diz, quais são os teus propósitos de vida? Quais são os teus sonhos? Vai ter sonhos e desafios muito difíceis para você alcançar. Mas se você não trilhar um caminho perseverante e disciplinado, com certeza vai ficar muito difícil alcançar o que você deseja. Então a gente precisa, primeiro, reconhecer que eu preciso estabelecer propósitos. E aí quando a gente fala da pessoa, do ser humano, separar isso em algumas dimensões de vida, que fazem parte do nosso dia a dia. Qual é o meu propósito em relação à minha família? Como é que eu quero estar nos próximos anos em relação ao meu pai, minha mãe, meus filhos, minha esposa, meu marido, meu noivo, minha namorada? Como é que eu quero trabalhar isso? Também a lógica de sociedade. Como é que eu quero estar como cidadão, como cidadã? É uma dimensão. Várias dimensões. Como é que eu quero estar com o meu dinheiro? Como é que eu quero lidar com o dinheiro ao longo da minha vida? O que é que eu desejaria ao longo dos anos ter em relação ao dinheiro, e sem mácula, sem preocupação. Mas pensar em dinheiro pode ser uma coisa um pouco distante de propósitos, propósito tem que ser uma coisa mais nobre. Não, o propósito é por dimensão. E aí, obviamente, o propósito profissional. Né? Como queremos estar e quando queremos estar numa determinada posição na nossa carreira. E aí, obviamente, eu também posso decidir ser um empresário, então eu tenho que pensar profissionalmente como é que eu quero que a minha empresa esteja. Então são passos naturais de construção de um plano. O plano começa daí, deste objetivo. Desafiador, entendemos sim que pode ser desafiador, mas se eu não começo, eu sempre estou a um passo para trás. Né? É começar, um passo de cada vez. Num ambiente como a que a gente está hoje, imprevisível, né? Com esta pandemia que nos assolou aí, e continua nos assolando muito forte, a gente pode até pensar o seguinte, poxa vida, é difícil planejar, porque a pandemia veio e destruiu um pouquinho meus planos. Ela não destruiu. Só destrói se você perder sua disciplina e sua perseverança. Nessa hora, é verdade, talvez a gente tenha que segurar as pontas, se aquietar um pouco, segurar. No termo que eu acabei de escutar numa reunião que a gente estava, contingenciar certos gastos, certos investimentos, buscar formas novas de trazer recursos para dentro de casa, verdade. Mas é segurar para passar esse momento. Talvez alguns sonhos e planos tenham que ficar congelados por esse 1 ano e meio, 2 anos, se a gente passar por isso por esse tempo inteiro. Congelar um pouquinho, mas lembrar, tem que estar sempre com a perseverança dizendo, daqui a pouco eu retorno. Né? Não tira o objetivo. Claro que também a gente vai ficando cada vez mais experiente e os objetivos podem mudar. Né? É verdade. O objetivo, às vezes, aquele sonho, aquele propósito, ele pode ir mudando a partir das nossas experiências, das nossas convivências, com quem a gente se relaciona na vida. Né? Então, claro, às vezes sua esposa, seu marido, um líder na sua instituição, um gestor do seu órgão público, ele pode trazer novas abordagens de vida que faça você repensar e dizer, tenho novos propósitos, posso adaptar o meu plano.
E aí a gente ter plano é não obrigatoriamente saber que todo ele vai dar certo. Que todo ele vai dar certo. Mas que eu tendo um, sou capaz de adaptar quando desafios vão ocorrendo e criando novas trajetórias. Mas sempre no comando, sempre no domínio, sempre na reflexão. Um órgão público é muito interessante. A gente pode até dizer o seguinte, todo mundo tem que se planejar com bastante antecedência para, na hora de executar, dar tempo para tudo, dar certo. Mas o órgão público ele tem que se preocupar passos anteriores. É diferente de uma empresa privada, que se tiver decisão e atitude, algo eu posso começar a fazer amanhã que eu planejei. No órgão público, não. Você pode até ter a atitude de pensar que quer começar algo amanhã, mas muitas vezes você tem que licitar para ter os recursos para executar. E essa licitação requer um tempo anterior. Então o órgão público, ele tem, por obrigação, sempre planejar com muita antecedência, porque ele não vai começar algumas coisas com tanta rapidez que às vezes a flexibilidade de uma empresa privada traz. Né? Então isso faz com que o gestor público ou as pessoas e servidores, colaboradores da área pública, tenham que criar essa característica de planejamento. E para a gente criar planejamento, a gente tem uma lógica. Né? Existem metodologias como o Balance Scorecard, como os OKRs, Objectives and Key Results, Objetivos e Resultados-Chave, que são metodologias para nos ajudar naquilo que é puro planejamento. Qual é meu plano? Como é que eu vou executar o plano que tracei? Como é que eu vou aprender a adaptar essa execução na medida que outros desafios queiram impedir que eu alcance isso? E como é que eu vou monitorar que eu estou atingindo os resultados? Tenho que ter. Na nossa casa a gente tem que ter indicadores, na nossa empresa tem que ter indicadores, na nossa a instituição pública tem que ter indicadores muito fortes. E uma preocupação muito interessante com indicadores. A gente sempre, quando vai medir indicadores, mede o nosso trabalho, o esforço que a gente tem para atingir os resultados. Medir processos, quantidade de processos no prazo. Show, é importante para atingir resultados. Mas não mensure só o trabalho, o processo, o esforço. Mensure o impacto que ele gera, o impacto que a sociedade deseja. Isso é muito forte para um setor público. Qual é o impacto que a sociedade deseja do teu órgão? Né? Isso vai além das competências que uma lei fez para o teu órgão, atribuiu para aquilo, né? Atribuiu como sua responsabilidade, como sua missão. Entenda os impactos que a gente tem que provocar na sociedade e mensure. E aí, cada vez mais, você vai fortalecer o seu planejamento, que quanto mais você entende a sociedade e entende o impacto que você está dando nela, melhor será o seu próximo plano. Porque o plano também é uma coisa cíclica, né? Estaremos sempre renovando. Fique por dentro. Estamos aqui no Instituto Plácido Castelo, do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Eu, Fábio Araújo Pinheiro, da Parceria Consultores Associados, agradeço a oportunidade. Deus abençoe a todos nós.